Essa é uma proposta de redação acerca dos desafios para promover o hábito da leitura no Brasil. Quando olhamos para essa frase temática, desafios para promover o hábito da leitura no Brasil, nós percebemos que as palavras mais importantes são desafios, hábito, leitura e Brasil. Então a gente percebe que o tema, ele oferece textos motivadores, ele oferece um caminho para que a gente pense sobre os motivos que justificam a baixa adesão à leitura no país atualmente. Então, para compreendermos melhor o tema, vamos primeiro à análise dos textos motivadores. O texto 1, ele ressalta a importância da leitura enquanto ferramenta de promoção da saúde mental. Então, ele coloca a leitura como uma atividade importante, mas que, apesar de ser importante, não é muito praticada pelos brasileiros. A ideia da proposta é justamente discorrer sobre os desafios que impedem que essa prática tão importante se consolide. Vamos agora ao texto 2. Ele traz um dado interessantíssimo da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Essa é uma pesquisa que é feita periodicamente no Brasil e os dados de 2024 mostraram, por exemplo, que 38% dos brasileiros, mais ou menos, não leem porque são analfabetos funcionais, ou seja, as pessoas não leem, nesse caso, essa porcentagem porque não compreendem o que leem. Então tem uma dificuldade com relação à leitura e por isso que não aderem a esse hábito. Então eles já colocam uma possibilidade de argumentação. Este é o primeiro desafio: garantir a proficiência leitora e o letramento para todos os brasileiros. Então volta no desafio que se refere à educação. As pessoas não leem porque não têm acesso a uma boa formação que as permita ler. Ainda antes de finalizar o texto 2, é interessante pensar o papel da escola, porque de fato, onde a gente tem o primeiro contato com a leitura é na escola. Então, analisar um pouco esse espaço é uma possibilidade também de argumentação. O texto 3, ele destaca principalmente os efeitos da pandemia e do surgimento dos smartphones com relação a esse hábito. Então, talvez possa ser criada uma relação de causa e consequência, de que a pandemia e o surgimento dos smartphones, a adesão, principalmente às tecnologias, às reuniões online e um aumento no uso do celular, tomaram um espaço de lazer que antes era ocupado pelo livro, pela leitura. Então temos aqui mais uma possibilidade de argumentação. Seguindo, o texto 4 traz um gráfico, novamente da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que mostra várias razões pelas quais os brasileiros que foram entrevistados não leram nos últimos 3 meses. E a gente percebe que um dos fatores que ganha é a falta de tempo. Então, talvez pode ser feita uma argumentação com relação ao trabalho, com relação ao deslocamento no trabalho, com relação à jornada dupla de parte da população. Também é um fator de não gostar de ler. Então, se não há o cultivo do apreço, não é cultivada a importância da leitura, é claro que ela não vai ser incentivada. Ainda, eu gostaria de destacar 2 pontos que são interessantes para refletir sobre os motivos, os desafios que existem com relação a essa prática. O primeiro é um motivo que se baseia na história. Então, quando a gente volta na história do Brasil, nós percebemos que as primeiras bibliotecas que surgiram, elas surgiram com a vinda da família real para o Brasil, a vinda da corte portuguesa. Então, a gente percebe que a leitura no passado, ela era um hábito reservado às elites. E, consequentemente, isso ainda é mantido hoje, porque nós percebemos que o livro é um bem que ele é adquirido, a não ser salvo as bibliotecas públicas por meio do dinheiro, ao encarecimento do livro a todo instante. Então, dá para pensar uma questão histórica do surgimento das primeiras bibliotecas no Brasil, que foi justamente com a vinda de uma elite portuguesa para o país, para a colônia, naquela ocasião. E também a gente pode pensar
numa questão econômica. E aqui eu destaco a figura da Carolina Maria de Jesus, que foi a escritora Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que destacava como que a leitura era importante para ela, só que no ambiente em que ela era a única que lia. Era a única que gostava de escrever, que tinha os papeizinhos dela, que gostava de ler jornal, que gostava de ler revista, que adorava ler romance, que lia o que chegava nas mãos dela. Para a gente pensar como que em determinadas situações a leitura é ou mais incentivada. Correto? Então, fica aí mais 2 sugestões de reflexão. Lembre também que você precisa escrever o seu texto na norma padrão da língua portuguesa, então escreva o seu texto com atenção, volte mais de uma vez, faça uma leitura atenta e fique atento de verdade ao registro que você está empregando. Com relação à competência 2, lembre-se que você precisa utilizar repertórios que excedam o texto motivador. Então você pode se basear nas discussões que tivemos aqui, mas lembre-se de exceder o texto motivador, tanto com relação ao repertório, quanto também a argumentos. Tente dar mais contribuição ao seu texto, na medida do que for possível. Com relação à competência 3, a argumentação, lembre-se de não deixar lacunas, espaços em branco. O seu texto deve se sustentar por si mesmo, então não fique contando com a contribuição de quem vai ler. A argumentação deve estar clara, explícita no que você estiver escrevendo. Lembre-se também de utilizar conectivos para contribuir para a coesão do seu texto, então coloque conectivo no início de parágrafo, mas dentro de um mesmo parágrafo existem diversos conectivos que mostram a relação que você está querendo mostrar. É de oposição, é de adição, é de conclusão, sempre vai ter um conectivo. E também não deixe de apresentar uma proposta de intervenção com 5 elementos: agente, ação, meio, finalidade e detalhamento. Boa escrita!